Olá, boa tarde, boa tarde. Olha que alegria estar novamente aqui no nosso programa sobre livros e leituras pelo canal Lado B. Bem-vindo você aqui ao Lado B TV, bem-vindo você aí que tem acompanhado a nossa programação. Vou pedir para você que, se você ainda não está inscrito no canal, não só se inscreva, mas também chame outros para participar. Eu sou Irinaldo L. de Souza e esse programa aqui é um programa para falar daquilo que é a minha paixão, que é a leitura, que são os livros, né? Então, é uma paixão, assim, muito grande que eu tenho, e eu tenho procurado nesse programa, esse aqui é o nosso terceiro programa, ainda estamos engatinhando, né? Estamos começando a desenvolver aqui todo um trabalho ao redor de livros. Eu estou muito feliz, assim, tem muita gente que acompanha, às vezes a pessoa não consegue ver na hora, ele vê depois. Sou muito feliz, as pessoas estão, de fato, acompanhando os programas aqui do Lado B, estão curtindo, estão participando, estão divulgando, o canal tem crescido de uma maneira muito rápida, já aí com portal, já aí com visão de rádio, então a gente está conseguindo caminhar e ir em frente. Eu quero fazer uma coisa diferente, mas não pense você que vai ser muito diferente, porque você sabe que nós estamos fazendo um jornalismo, de certa maneira, aqui combativo. Justamente o Lado B tem essa visão de que nem tudo que você ouve na mídia, ela vem isenta. Então, vem ali, muitas vezes, não vem parcial, vem carregado de uma série de valores ideológicos e que a gente precisa reinterpretar para que a injustiça não venha reinar e a verdade e a justiça possa, sim, reinar. Então, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Lado B TV, seja bem-vindo aqui ao programa sobre livros e leituras. Eu espero que você tenha gostado dos nossos outros. Hoje nós temos algo muito especial, tá? Hoje tem um negócio especial aqui, e você vai saber. Mas eu quero cumprimentar, já ir cumprimentando aqui, enquanto outros vão entrando também, quero cumprimentar o Alex Baani, né? Boa tarde, Lado B TV, boa sorte, vida longa ao novo bebê do canal. Que bom, obrigado aí, Alex. Obrigado, muito feliz mesmo. E a Rosana Domingues Costa já está aqui conosco. Então, eu sei que às vezes o horário da tarde é um horário um pouco ingrato, né? Às vezes nem sempre as pessoas conseguem ali, mas foi o horário que eu tinha e eu nem ia deixar de trazer coisas boas. Aliás, eu tenho visto muitos, né? Eu tenho visto muitos, assim, pessoas assistindo posteriormente o programa, então isso tem me deixado muito feliz, né? O Alex escreve aqui, né? Valores ideológicos e monetários, é o que sempre orientou a grande mídia. É verdade, né? E isso aí que ele está falando é a pura verdade. A gente sabe que
que chega em determinado momento, né, em determinado momento, as coisas elas vão para um caminho muito ruim. Eu vou depois, inclusive, dar uma indicação de filmes muito interessante, um filme indiano, mas vai ficar essa dica para outra vez, tá? Mas eu quero dar essa dica para você. Agora, o que eu quero aqui é também expressar minha alegria, porque, ó, Juarez Ventura entrando aqui, Juarez Ventura de Paula, um abração, Juarez, seja bem-vindo aí conosco, seja bem-vindo aqui no lado B, seja bem-vindo aqui no Sobre Livros e Leituras. Bom, você sabe que eu amo ler e eu amo escrever. Eu tenho mais ou menos uns 10 livros já publicados, e o último que eu publiquei foi esse livro aqui, que para você eu creio que vai ser muito sugestivo, né? Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia. Ele aqui é um livro, toda vez que você faz uma crítica a um determinado ponto de vista, você tem que ter uma base, a partir de onde muitos livros eles criticam o marxismo, talvez numa visão libertária, talvez numa visão conservadora, e eu vou fazendo uma visão cristã, né? Então, esse livro ele vai criticar o marxismo numa visão cristã. Eu lancei em 2018 Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, e agora eu lancei esse aqui, é um livro um pouco mais profundo, aprofundado, mas para você ter ideia, ele vai comparar cosmovisões, ele vai contar um pouquinho da história do Karl Marx, um pouquinho da história da estratégia do marxismo cultural, ele vai entrar onde a realidade ela está sendo moldada, ela foi moldada pela visão marxista, para que você possa entender o que está por trás daquilo, o que é aquilo que tem acontecido. E demorou o livro para sair, de fato, eu inclusive, demorei muito mais do que eu gostaria, porque cada vez que você escreve, cada vez que você pesquisa, cada vez que você lê, cada vez que você absorve, você acha mais assunto, e até que um amigo, né, muito, muito querido, e ele falou assim, olha, não, faz outro livro depois, senão você não vai acabar nunca, né? E isso tem sido, assim, algo muito bom e algo muito positivo para o propósito aqui. Então, eu estou muito feliz. Se você quiser adquirir o livro, é só você entrar lá na lojamissãoatenas.com.br, lojamissãoatenas.com.br, você vai ter o livro lá, tá? Hoje eu não vou demorar muito em algumas coisas, como eu já expliquei aqui, eu gosto de dar dicas de leituras, que ajudem você a ler, escolher livros e tudo mais, e também eu pego um livro, né? Eu pego um livro e apresento esse livro. E hoje vai ter algo especial, mas antes de entrar nesse algo especial, o que eu quero passar para você, né? O que eu gostaria de dizer para você que quer ler, que gosta de ler, mas que quer ler coisas boas. Então, eu vou dizer aqui uma dica para você. Leia livros indicados por pessoas da sua confiança. Vou repetir. Leia livros indicados por pessoas da sua confiança. Por quê? Porque nem tudo que se torna best-seller, nem tudo que se torna conhecido, está, né, divulgado aí pela mídia, ele está em harmonia com aquilo que você crê, em harmonia com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer. Não pense você que por um livro estar no número 1 das listas de best-sellers dos grandes órgãos de imprensa, que significa que o conteúdo dele seja adequado para você e que vai, de fato, trazer fruto bom para você. Não vai, porque existe uma série de fatores que tornaram aquele livro um best-seller, né? Tem vários fatores. Então, às vezes, você pega e compra o livro, você vai ler o livro e só naquela leitura você já percebe que não era o que você esperava, que não é o que você acredita. Não que seja inútil, porque conhecer aquilo que você também não acredita e não comunga, também é bom, não tenho a menor dúvida disso. Mas que você quer dar prioridade àquelas literaturas que vão trazer uma compreensão mais clara dos seus pontos de vista. Se você quer uma leitura que vai formar você dentro daquilo que você acredita, se você quer uma leitura que te dará recursos para argumentar com outras pessoas, você tem que procurar essas literaturas que já são focadas em você. Então, a melhor forma
é você seguir o conselho, a indicação de pessoas da sua confiança. Por que eu uso esse termo, pessoas da sua confiança? Porque pode ser um amigo muito próximo de você, alguém assim, olha, eu li esse livro, eu gostei, aí você já pergunta sobre o que ele fala assim, assim, ah, tá bom, gostei, vai. Ou você vai conversar, vai assistir uma live como essa aqui, você já acompanha aqui o lado B, já me acompanha em outras redes sociais, já acompanha também outras pessoas aqui da sua afinidade, gosta do que é apresentado aqui no programa sobre livros e leituras. Então, quando você me ouve, você, então, já se sente mais direcionado, ou outra pessoa que você sabe que você já está de acordo com aquele conteúdo. Pode até não estar de acordo com todo o conteúdo, mas parte dele você já confia, já acredita. Então, você tem mais segurança para adquirir um livro. Olha, preste bem atenção. Aí eu falei assim, não, mas eu li esqueci, até me fugiu o nome aqui, né? A sinopse, como se é a sinopse ali do livro, né? Aí eu li a sinopse do livro, tem um resuminho ali. Não é suficiente. Não é porque eu vou falar assim, eu também já escrevi sinopse de livro. É óbvio que quem vai escrever a sinopse, ele não vai falar que o livro é ruim. Ele vai falar de um jeito, muitas vezes, que até vai te esconder o conteúdo, né? Então, é muito bom. O Alex escreveu aqui, ó, exatamente, Aguinaldo Hélio, devemos ter confiança em quem nos indica algo para ler, principalmente para nós que passamos há muito dos 18 e não engolimos tudo que empurra nas faculdades. Tá entendendo? Imagina assim, há um tempo atrás você não tinha nem literatura diferente, era tudo monopólio, era tudo um pensamento só, né? Era tudo um pensamento só. E hoje não, hoje você tem outros livros bons. E aí, se você for só seguir o seu professor universitário, você está perdido, porque ali é um pensamento monolítico dentro de um foco, e isso precisa ser quebrado, né? E graças a Deus que hoje tem muitos livros bons para quebrar esse monopólio, como o Alex está colocando aqui. Então, siga, é seu amigo, ele pensa como você, vocês caminham bem junto, indicou, faz um teste. Ou então alguém que você acompanha hoje nas redes sociais, é bom, acompanha, isso vai ser legal, né? Vai ser legal. Então, esse aqui é o que eu gostaria de falar hoje sobre a questão da leitura, né? Então, compre livros indicados por pessoas. Uma coisa até assim, comentar com você, algumas editoras, elas têm linhas editoriais bem definidas. Então, se tem um ou dois livros lá que são bons, é provável que naquela editora outros livros também sejam bons para você, porque ela tem uma determinada linha. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você tem algumas editoras que não têm uma linha bem definida, então você pode ter ali livros que são positivos para você e livros que também são negativos, né? Então, nem sempre seguir uma determinada editora funciona, mas muitas vezes funciona. Então, eu apresentei a semana passada a Aves Rara, né, para vocês, da Fara Editorial, e ela tem uma linha editorial, né? Ela vai fazer uma refutação do marxismo bem dentro de uma linha libertária. Então, ela tem coisas aí que vão ser úteis. Talvez você queira algo com outro foco, como é o meu caso, né, o marxismo selvagem, ou o dragão vermelho, que a gente já tem um foco mais cristão para refutar o marxismo, né? Mas outra hora eu vou falar mais dos meus livros. Hoje eu quero falar de um livro muito especial, esse livro aqui, né? O Golpe de 64, Golpe de 1964, o que os livros de história não contaram. Golpe de 64, o que os livros de história não contaram, do professor Itamar Flávio da Silveira e da Suelen Carvalho. Gente, esse livro, sabe assim, eu leio muito, e tem aqueles livros assim que você, quando você lê, parece que ele quebra algo dentro de você. Por quê? Porque, embora não foi muito forte no meu período de escola, no meu período de faculdade, principalmente de jornalismo, talvez um pouco da faculdade de história, você vai sendo bombardeado por uma visão a respeito do período militar, que você olha assim e fala, alguma coisa não está encaixando, alguma coisa não está encaixando. Por quê? Porque só um tipo de pessoa conta a respeito desse período. Quem são? São os intelectuais, os pensadores, os historiadores de esquerda, que durante um bom tempo dominaram a voz intelectual nessa nação. E já há algum tempo atrás, começando com muitos mais, vamos lembrar aqui do nosso saudoso Olavo de Carvalho, né, que
já partiu, e ele foi um que começou a quebrar esse monopólio. E esse livro, Golpe de 1964, que os livros de história não contam, ele é uma ferramenta indispensável para você conhecer esse período, tá? O Alex escreve aqui, infelizmente a leitura dos clássicos foi há muito abandonada pelo sistema Paulo Freireano de educação. O sujeito quer mergulhar de cabeça na sociologia sem nunca ter lido Machado de Assis. Pronto, gente. Machado de Assis, José de Alencar, né? Lima Barreto. Então, não leu isso. Há um movimento dentro da educação para arrebentar algumas coisas. A gente vai falar em outros programas sobre isso. Obrigado aí, Alex. Alex está uma benção aqui comigo, tá? Aqui fazendo programa comigo, isso é muito especial. Então, eu quero que você, olha, você conhece um professor de português? Você conhece um professor de história? Sabe o que você faz? Compra esse livro aqui e dá de presente para ele, tá? Dá de presente para ele. Você é professor de história? Leia esse livro aqui. Você tem um aluno que está ali falando de regime militar, terrível, dá esse livro de presente para ele. Esse tipo de literatura tem que começar a ser divulgada assim, em alto grau, né, de uma maneira muito abundante, porque esse conteúdo aqui é raríssimo de você achar. Em outra ocasião, eu vou falar de outros livros dessa linha, para que você possa... Mas, comece a promover esses livros que quebram, que fura a bolha, né? Essa bolha de que, lá naquele período militar, cruel, terrível, ditatorial, absurdo, havia um grupo de heróis que lutavam pela liberdade, que é uma mentira muito grande que esse livro vai mostrar para você. Mas eu tenho uma surpresa para você hoje aqui, maravilhosa, você vai ficar muito feliz. Esse livro que foi escrito pelo professor Itamar Flávio da Silveira e pela Suelen Carvalho, hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito legal com o professor Itamar Flávio da Silveira. Então, eu quero já pedir para a Rose, já chama o professor Itamar aí, professor Itamar está aqui conosco, olha só. Boa tarde, professor Itamar. Muito boa tarde. Professor, acho que você tem que desligar aí, não sei se você deve estar com ligado no programa, acho que você tem que desligar. Porque eu estou me ouvindo. Você estava vendo o vídeo? Estava acompanhando? Tá tudo. Estava acompanhando sua voz, sim. Então desliga. Desliga lá, se está no YouTube, desliga o YouTube. Não. Estava zerado tudo ali. Agora acho que deu certo. Não, está saindo a voz aí. Tem alguma coisa ligada aí. Vou até fechar o Note, ó. Tem nada ligado aqui. Não? Tem um outro aparelho aqui com É que eu estou me ouvindo. Bom, vamos lá. Tem alguma coisa aí que não está... eu não sei se mas eu não tenho nada... Eu não tenho equipamento ligado aí. Bom, vamos caminhando aqui, então. Qualquer coisa, a Rose nos ajuda aí, tá? Professor, eu quero dizer que é uma alegria, assim, muito grande, né? Muito grande poder tê-lo aqui, ouvir, deixar o seu compartilhar. Eu ganhei esse livro de presente do próprio professor Itamar. Para provar, tem aqui, ó, a dedicatória dele. Muito feliz. E, como eu disse, é aquele livro que é uma... como eu posso falar? É como se fosse um oásis no meio do deserto. Né? Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Primeiro, quem é o professor Itamar? Em que você trabalhou, estudou, se formou? Compartilha conosco. Bom, falar um pouquinho da minha biografia também, né? Eu sou um cara que saiu da roça, era boia fria, não sei se vocês conhecem na região esse termo, e no intervalo de 12 anos, eu estava aí na sexta série, do intervalo de 12 anos, eu concluí o ensino fundamental, médio, fiz a universidade, entrei num programa de pós-graduação da UFSCar, e passei no concurso, virei professor efetivo do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, né? E nesse período,
que antecedeu a entrada na universidade, eu tive, inclusive, uma militância no Partido Comunista Brasileiro, fui também de grupos marxistas, né, de grupos de estudo, mas quando eu fui para o mestrado na Federal de São Carlos, eu tive contato com coisas diferentes, e coincidiu também, né, que em novembro de 89, o Muro de Berlim tinha caído, e eu entrei no mestrado em março de 1990. E quando eu passei no concurso da Universidade de Maringá, fui contratado dia 19 de março de 1991, eu já era aquilo que a gente chamava, naquela época, digamos, smithiano, então você já era de direita, né? Então foi esse, mais ou menos, o percurso que eu fiz, né? E atuei na Universidade Estadual de Maringá durante 28 anos como professor efetivo do Departamento de História, né? E aí, só uma peripécia à parte, durante 24 anos no departamento eu fui chefe, né? Variava entre cargo de chefia e coordenação do curso, mas sempre tive cargo eletivo, nunca cargo de nomeação, mas cargo eletivo, que era votado por alunos e professores, né? Eu sei que é um pouco estranho ter alguém que de direita, né, que agora chamamos de liberal conservador, né, conviveu tantos anos no departamento de história, que é sempre, que todo mundo sabe, o ninho da esquerda, né? Então, umas coisas assim que... Muito bom mencionar. Dá um livro à parte, só conta isso. Tá. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui, e já pedi perdão porque está esse eco e eu não sei como resolver, não sei se vou conseguir resolver aqui no meio do programa. Mas queria cumprimentar a Érica aqui, até a Érica disse que está um eco aqui. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Mas eu queria comentar isso que o professor falou, isso é essencial. Os professores de história, em sua grande maioria, eles são de esquerda, né? Sua grande maioria são de esquerda. E ter um professor escrevendo o que o professor Itamar escreveu, para mim foi uma alegria muito grande, né? Aí eu queria perguntar, professor, o que levou você a escrever esse livro? Fala para nós, o que levou você a escrever Golpe de 1964, que os livros de história não contaram? Bem, eu acho que uma questão... Bom, primeiro eu fiz um projeto de pesquisa, né? Eu fiz um projeto de pesquisa, eu e a professora Suelen, abordando esse período, fizemos um relatório, entregamos, fechou, e ficaram um monte de coisas fora do relatório. E aí nós decidimos fazer um livro, até porque acho que precisaria, eu por ter sido já militante de esquerda, eu tinha um débito assim, com a sociedade, eu entendi assim, né? Era como mostrar o outro lado, né? Eu acho que eu tinha um débito mesmo, né? E aí nós desenvolvemos esse livro. Você pode notar que você que leu, ele não está num linguajar muito adequado, porque a gente teve, mesmo assim, eu tive muita dificuldade na publicação. Só a editora Peixoto Neto que aceitou publicar o livro. Bati na porta de todas as outras, menores e maiores. Quando eu dizia o tema, eles não queriam nem ouvir falar do que era. Né? Olha só. Inclusive a editora Leia, e até aquela editora que era ligada lá ao Olavo, como é que é o nome dela? Aquela de Campinas. Já sei, a Vídeo Editorial. Rejeitou também. Né? Rejeitou também. Primeiro disse que ia publicar, depois adiou 2 anos, o editor lá da VID ficou com o livro guardado, não devolvia, né, e nem publicava. Aí, enfim, consegui publicar pela editora Peixoto Neto, e ainda a gente usa um linguajar inapropriado, né, como golpe de 64, quando a gente sabe que não foi golpe, a gente usa ditadura, quando a gente sabe que não houve uma ditadura. Professor, isso foi uma das coisas que eu estranhei, porque você usou a palavra golpe, sendo que você mostra que não foi exatamente isso. Por que você usou? Então, o título que a gente queria seria o livro Guia Politicamente Incorreto sobre o regime militar. Mas não passou, né?
A editora não aceitou. A gente queria uma outra capa, inclusive, muito embora eu acho que essa capa ficou bonita, mas a gente queria uma outra capa, a editora não aceitou, né? E um argumento usado pelo editor é que a gente queria depois contragolpe. Também não. Por quê? O argumento usado é que quando você vai no buscador, se você joga golpe, você entra na fila de todos os outros, né? Se você joga um outro nome, não entra. Coisas mais ou menos por aí. E aí a gente tem que ceder também, né? Enfim, ninguém queria publicar, alguém que topou, graças a Deus, né? Alguém topou publicar o livro. E o livro até teve uma boa repercussão, deu muitos problemas para a gente também, né? Mas vendemos, acho que 5 mil e poucos exemplares, e no Brasil inteiro, né? Tem até cópia pirata feita em PDF circulando por aí, né? Enfim, tem gente lendo isso. E agora eu estou reescrevendo ele, né? Que deverá sair lá até o meio do ano sai a publicação. Aí eu já estou tirando alguns capítulos fora, incluindo capítulos novos, e aí já no linguajar mais adequado. Porque quando eu escrevi, eu estava ainda... O livro ficou pronto em 2014, foi publicado em 2016, mas ficou pronto em 2014. Eu estava dentro da universidade, né? Então, eu estava lá no ninho do marimbondo, né? Eu estava na caixa de marimbondo. Então, agora que eu estou fora, que eu sou inativo, sou aposentado, então, agora eu posso falar as coisas pelo nome, né? Então, e aí, só aproveitando já que você deu a deixa aí para eu falar, pronto, primeiro agradecer o convite, né? Agradecer os elogios que você fez ao livro e dizer que, segundo a editora me prometeu, o Peixoto me prometeu, agora no mês de fevereiro será publicado o outro livro meu com o título, agora só meu, né? Com o título As Universidades são os Tumores da Sociedade Brasileira, né? É um Exato. Livro, não é um livro muito robusto, mas num linguajar mais jornalístico. E como eu convivi 28 anos dentro da instituição, digamos assim, eu sei como é que são feitas as linguiças, para parafrasear o Weber aí, né? Então, e esse outro vai ser polêmico. Estou dando nome aos bois. Eu queria, assim, para a gente caminhar, e eu fiz indicação aí, eu indico esse livro para muitas pessoas, mas eu queria que, assim, se eu pudesse me dizer qual a ideia central que permeia o livro? Qual, assim, é o propósito? O que você... A tese central, qual o seu desejo ao escrever o livro, né? O que você queria passar? Bom, primeiro a gente queria mostrar que aquilo que os professores de história falam em sala de aula, colocam nos livros, aquilo não é informação, aquilo é desinformação. Que um grande problema que nós temos hoje no Brasil são os professores de ciências humanas, em especial de história, que eles não informam, eles desinformam, até porque eles são geralmente desinformados. Mas quando chega na temática do regime militar, aí já foge da desinformação. Aí digamos assim, como eu vou dizer? Mal intencionados. Mal intencionados, né? Problema de caráter, inclusive, né? E você nota assim que são pessoas que falam do regime militar como uma ditadura e ao mesmo tempo usa, pelo menos no meu tempo de partido, usava bottom do Stalin, né? Hoje os mesmos cara larga defendem o regime da Venezuela, o regime cubano, o regime da China e ficam falando que no Brasil houve a repressão, né? E trata o regime militar como ditadura, e ditadura não foi, né? Eu tenho até um colega... Como eu costumo dizer, uma ideologia que defende a ditadura do proletariado só pode estar mentindo quando fala de democracia, né? Até porque aí tem uma coisa interessante, né? Eu até tenho discutido esse assunto um pouco na bancada da Jovem Pan, e não tem muito tempo, que é 1 minuto e meio que ela fala, né? Tal, mas, enfim,
que é a inversão, né? É o George Orwell que nós estamos vivendo, né? O Ministério da Verdade é o encarregado de contar a mentira. Então, um comunista, e aí, independente do nome do partido, mas é um comunista, ele mente deliberadamente com uma desenvoltura de que nós não conseguimos falar a verdade, né? Nós não conseguimos falar a verdade com a desenvoltura com que eles mentem. Mentem, repetem a mentira, e quando chega na questão do regime de 64, eles invertem completamente a história, né? E aí, nesse livro aqui, a gente faz, inclusive, tem um capítulo que a gente vai mostrar as vítimas da esquerda, né? Inclusive as vítimas que eram comunistas, que morreram nas mãos dos comunistas, né? Então, assim, eu ganhei, inclusive em função do livro, a partir do livro, ganhei 2 processos administrativos dentro da universidade, né? Que não resultaram em nenhuma punição, né? Até porque não existia nada. Qual a razão desse? Quais a razão que enche o saco. Quais a razão dos processos? Então, os processos na universidade, então, nesse livro novo meu, até eu tenho um capítulo que eu descrevo isso. Então, tem um método, não é? O método é o seguinte: bom, você é odiado, nós odiamos você. O que a gente faz? Então, o grupinho, né? Porque a esquerda ela é muito orgânica, né? Ela é muito organizada, né? Ela é preguiçosa, mas para perseguir os outros, ela é organizada. Solta um boato dentro da universidade. Por exemplo, a minha universidade é uma universidade grande, né? 1.500 professores, 20 mil alunos, né? Então, você tem uma cidade dentro da cidade de Maringá, que é a universidade, né? Então, você fala assim, olha, lá em cima, ou lá embaixo, depende de onde você estiver, né? Sobretudo lá em cima, porque a reitoria ficava na parte mais alta, fica na parte mais alta. Tá todo mundo falando que fulano fez isso ou aquilo, né? Aí, dali a pouco, aquele boato, alguém joga numa página do Facebook. Agora deve ser Instagram, mas no meu episódio jogava na página do Facebook. Aí, tem sempre um blogueiro vagabundo na cidade que é a serviço da corja. Aí o blogueiro pega o quê? Pega aquele assunto e divulga já como sendo verdade. Aí aqueles mesmos que soltaram a mentira reproduz o que o blogueiro falou. E aí, quando cria-se esse bafafá, essa converseira, aí alguém encaminha. Tem sempre um chefe vagabundo, pilantra, inclusive, né? Que faz um ofício pedindo a apuração daquilo. Pronto, bastou. Se a acusação é verdade ou mentira, isso não tem a menor diferença. Porque eles não querem, de fato, nem a punição se houve uma infração. O que eles querem é o cancelamento da pessoa. E aí o processo... Só concluir um pouquinho essa parte do processo. O processo, professor, ele não anda. Ele fica 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque enquanto você é acusado de um processo, você é um criminoso. Então, assim, a esquerda é o que tem de mais pior na sociedade. E um detalhe que as pessoas às vezes não se dão conta, a esquerda, ela é plantada, ela é semeada, germinada e cultivada dentro da universidade. Os males que nós vivemos hoje na nossa sociedade, eles saem de lá. É lá que digamos assim, a água parada que multiplica o mosquito da dengue, né? Muito boa a ilustração. Muito boa essa ilustração, perfeita. Gostei demais, né? Mas isso aí, eu vou guardar esses comentários. Tenta desligar seu áudio, professor. Vamos ver se vai. Desliga o seu áudio, tá ligado? Tenta desligar. Não, tá. Isso, assim. É que acho que assim não dá o eco. Assim, essa sua ilustração, sua metáfora aí do mosquito foi perfeita. Eu fui falando, fui vendo na minha mente. Eu vou guardar isso aí para o seu próximo livro, porque o seu próximo livro você vai se concentrar bastante nessa questão aí. Eu vou pedir, inclusive, alguns exemplos.
nós vamos falar sobre o livro. Mas eu queria assim, perguntar, o senhor já disse desse retorno positivo que houve do livro, né? E fico muito contente, eu acho que ele tinha que vender 10 vezes mais do que isso aí, para começar a quebrar o monopólio, né? Começar a quebrar esse monopólio que você tem durante muito tempo. Mas eu queria, assim, que você desse para nós, assim, e retorno negativo. O que da publicação do livro, assim, você foi atacado, você foi criticado, o que trouxe, assim, de negativo nesse aspecto? Está desligado seu microfone, professor. Tá me ouvindo? Alô? Está desligado seu microfone, professor. Não, tá ligado. Tá me ouvindo? Não, agora eu estou ouvindo. Tá. Então, dentro da universidade, digamos assim, a gente foi atacado, não entrando no mérito do livro, porque não tem nada aqui que possa me processar, né? Então, eles atacam por outro caminho. Aí, digamos assim, falam mal, né? Primeiro fala que eu sou defensor da ditadura, que eu sou defensor da tortura, falo um monte de coisa. Mas eu não dou a menor bola, né? Porque, como diz aquele provérbio popular, né? Os cães ladram enquanto a caravana passa, né? Então, ou parafraseando o Nelson Rodrigues, dos idiotas, eu só quero desprezo, né? Dos imbecis das universidades, eu só quero desprezo mesmo, quero que me odeiem, né? Porque eles vivem para falar a mentira, mas ninguém entrou no mérito do livro, zero. Ninguém disse que uma passagem aqui era mentirosa, que eu estava invertendo as coisas. Está tudo aqui, até porque os dados que nós apresentamos eram todas coisas já publicadas. Nós não fomos em arquivos secretos, que só a gente tinha o conhecimento. Coisas que estavam publicadas, soltas. O que a gente fez? Juntou essas coisas que estavam soltas, estão aqui os depoimentos. A gente usa o depoimento da própria esquerda, né, militante, como aquele, até que faleceu, Alfredo Sirques, né? O Gabeira, a gente pega depoimento do Amado Batista, né, que não é militante, mas um cara que foi preso pelo regime militar. Então, assim, a gente vai pegando essas falas deles mesmos e eles vão dizendo que ele é. Porque assim, uma coisa que sempre me irritou demais essa história de professores, que os professores falam, né, que a esquerda combateu a ditadura pela democracia. Não, tudo menos isso, né? Porque aí gasta a nossa amizade. Pô, eles nunca defenderam a democracia, eles queriam a ditadura do proletariado, defendiam combatiam o regime militar no Brasil com o bote do Stalin no peito, do Mao Tse Tung. Que povo, cara de pau, é muito sem vergonha, né? Então, assim, a gente pode dar uma resposta, digamos assim, livro é uma coisa que fica, né? Um vídeo que a gente faz, ele desaparece, mas o livro fica, né? Então, até por isso que eu estou reescrevendo, para ser uma linguagem mais, digamos, mais ácida, né? Esse aqui está muito light, assim, a gente cedeu bastante coisas para poder ser publicado. Agora que a gente já tem, digamos assim, um currículo que tem editora que topa publicar, né? Então, fica mais fácil de você publicar aquilo que você quer, né? E o dia que nenhuma editora quiser, eu publico no peito, né? Faz e solta um PDF no sistema e-book e deixa liberado aí. Livro não dá dinheiro mesmo, né? Então, aliás, a gente gasta dinheiro para publicar livro, né? A gente não ganha dinheiro com livro. Só desliga um pouquinho agora o seu... Isso, pronto, assim tá ótimo. Que aí não dá esse eco, né? Não dá pelo menos eu não sei aí para o pessoal que está ouvindo. Mas, olha, é brilhante isso aí, né? Tudo que você está colocando é brilhante. Para nós, até fala assim, já é uma coisa muito natural. A gente sabe que todo aquele pessoal que estava lutando, que diz que estava lutando contra a ditadura, na verdade, eles queriam impor a ditadura deles, né? Acho que o livro ele deixa muito claro isso. O que eles desejavam
é impor a sua própria ditadura. Então não tinha nada de liberdade, não tinha coisa nenhuma, né? Não tinha coisa nenhuma. Eu tenho algo que me preocupa muito, mas eu queria ler um trecho aqui do livro, que eu achei muito interessante, onde o senhor diz assim: conspirar contra a sociedade capitalista na democracia é muito mais divertido. Não coloca a vida em risco e é possível até conciliar a luta socialista com os prazeres da sociedade burguesa, que é algo que a gente vê. Esses defensores desse sistema, eles eram proletários, professor? Só para eu saber disso aí. Liga o seu microfone aí e pode falar. Até tinha operário, né? Até tinha. Mas geralmente é classe média, aluno de universidades públicas, filho de classe média, filho de classe alta, né? Então, que entram nas universidades e ocupam as vagas, que ficam lá como militantes, né? Então, assim, eram pessoas, digamos, que viviam na boa vida, né? E isso dá um charme para a militância, porque é o cara que abriu mão das vantagens capitalistas para ser um guerrilheiro, para lutar pelo bem-estar da população, né? Então dá um charme na mentira, né? Quando, na verdade, eles queriam transformar todos em escravos. Tem uma questão interessante, que eu até estou pensando em fazer um vídeo ou um texto a respeito disso. Todo mundo olha para a Venezuela e fala assim, nossa, mas que o regime fracassou lá, né? Olha em Cuba, olha aqui o fracasso. Não, aquilo não é um fracasso, aquilo é um sucesso. Porque você vai nos autores marxistas, eles não falam em abundância em nenhum momento. Quem fala em abundância são os autores, digamos, do mundo capitalista. Os autores... Eles falam em igualdade. Eles falam igualdade por baixo. Exatamente, até porque eles falam muito em reino... Tem uma questão que aparece até na ideologia alemã, né? É o reino nos manuscritos também aparece, né? Aumento do reino digamos, da liberdade e a redução do tempo da necessidade. Ou seja, o homem vai poder ser um poeta de manhã, pescar à tarde, filosofar à noite. Não está na pauta trabalhar intensamente, aumentar a produtividade, aumentar a produção. Você não acha isso em nenhum autor marxista, nem no Marx, nem no Engels. Então, aquela igualdade da Venezuela, que você tem uma elite no topo, isso ocorreu em todos os países do mundo, né? Aquilo é aquilo mesmo. Então, um petista, um comunista, de qualquer dessas matrizes que nós temos aqui, ou matizes, se preferirem, aquilo, por isso que eles defendem o Maduro, por isso que eles defendem Cuba, é aquilo mesmo. Não tem na cabeça deles uma sociedade com mais prosperidade do que aquilo, né? Até porque, naquela situação de miserabilidade, o mandatário ele tem um poder muito grande. Quando você pega a questão americana, a sociedade rica, o Joe Biden, por exemplo, que não é flor que se cheira, mas ele tem menos autoridades de fato do que tem o Maduro, né? O Joe Biden, por exemplo, ele para falar com a empregada da casa dele, ou do palácio, né, da Casa Branca, ele vai ter que usar, digamos assim, de respeito, né? Ele não tem autoridade para dar uma ordem para a moça, vem cá e lava o meu sapato. Mas o Maduro, por exemplo, ele manda e desmanda. Aquele que desobedecer vai morrer, né? Então, assim, a miséria é um componente essencial na vida de uma sociedade socialista. Não é um ponto fora da curva. É assim que é para ser, né? E conversa, a gente que convive na universidade com os comunas, né? É muito interessante, né? Assim, é um misto de hipocrisia com fascismo. Porque tenha um comunista de chefe para você ver. Por que eu fui chefe tantos anos? Porque eu era educado. Eu não pisava nos inimigos, não pisava nos adversários. Então, tinha adversário, gente que me odiava, que votava em mim. Porque sabia que eu, no cargo, eu não ia botar a faca no pescoço de ninguém. O que eles fazem
é isso, quando um está no poder, porque dentre eles também, até porque o comum, né, ele é um cara que odeia o mundo, e odeia o mundo, odeia o inimigo político, mas odeia também o colega dele, né? São geralmente pessoas com caras sisudas, tristes, depressivas, né? E depressão da vida, não é depressão química, é depressão da vida, do modelo de vida que eles escolhem para si, né? Então são pessoas amarguradas e vingativas um com o outro por tudo e por nada, né? Então tem até um capítulo do livro novo que eu dedico a isso, né? Tem até um artigo que havia publicado que era Vidas Perdidas, né? São pessoas que passaram pela vida, poderiam ter uma vida boa e estão ficando velhos, né? Todo com a marca do tempo, infelizes. Né? Por quê? Porque idealizaram um mundo infeliz. Pode falar. Só desliga um pouquinho, quero ler o comentário aqui, mas isso é muito bom, assim, ouvir, até para a gente entender a mentalidade de uma pessoa como você, professor, que conviveu com eles, né, que não está falando do ouvir falar, né, caminhou ali ao lado e sabe muito bem como é que é a história deles. Mas eu queria ler aqui alguns comentários. O Paulo Américo escreve assim: parabéns aos ilustres debatedores, se não for o contragolpe de 1964, com o suporte da inteligência dos Estados Unidos, aí o senhor vai dizer se houve ou não, né? Desde há muito seríamos uma república socialista falida como Cuba e Venezuela. Então, o que talvez o livro vai mostrar é o seguinte: se não fosse o que aconteceu lá em 1964, nós estaríamos vivendo essa realidade descrita agora pelo professor ali, tanto de Cuba, de Venezuela, de Coreia do Norte, ou qualquer outro semelhante, porque aí, assim, tem as suas diferenças entre si, mas tem as suas características que tornam tudo miserável, né? O Paulo Américo escreve aqui: esse câncer fascista da esquerda dissemina genocídios e pobreza onde tem sido implantado. Só para o senhor saber, professor, eu fiquei com 3 venezuelanas aqui em casa durante quase 2 anos, então eu sei como é que a situação era, né? Mas eu queria ler aqui os comentários do Alex Baani, porque ele colocou muita coisa, algumas a gente não consegue responder, mas escreve aqui: meu Deus, como esse mundinho acadêmico vive numa bolha apartada da sociedade. Essa gente não tem noção alguma do que seja a vida real. O grande problema é que eles querem exportar essa visão para a vida real, né? Eu estou ansioso para esse livro do professor aqui, eu quero ler e divulgar. Infelizmente, esse aspecto da juventude não passa para todos. Aí colocou aqui, diz que é brilhante a sua colocação, né? E ele colocou aqui: infelizmente o gramscismo já tomou todas as áreas do conhecimento das universidades, até a medicina e exatas. Ah, isso mesmo, ele tem razão, até medicina e exatas. Gostaria de saber qual a tática usada para a doutrinação de tantos desavisados. Já me perguntaram muito isso, professor, como é que eles conseguem passar tantas coisas absurdas para tantas pessoas dentro das universidades? Dá uma palhinha para a gente tentar se proteger. Tem que ligar seu microfone aí. Bom, 2 coisas. Primeiro, responder para o rapaz que falou, que eu não lembro o nome agora, que o contragolpe foi com a cooperação dos Estados Unidos, né? Não, infelizmente não foi. Isso. Nós estivemos jogados à própria sorte. Não tivemos a cooperação americana, né? Bom se tivéssemos contado com isso, mas não foi. E tem um livro, inclusive, que se chama A Revolução por Dentro, que o Daguiar, que era um militar também, ele descreve com detalhe o drama que foi dentro das Forças Armadas para conseguir impor aquilo que a gente chama de ruptura, né? Que não chegou nem a ser ruptura, porque nem golpe não foi, nem ruptura, mas para conseguir impor aquilo foi um drama dentro das Forças Armadas. Agora, pegando a segunda parte aí, como é que se doutrina? É que, assim, a direita está sofrendo, e ela merece sofrer. Por quê? Porque a direita descuidou. Os conservadores acharam que é só ir para a igreja rezar, estava tudo resolvido. Escolhia para os seus filhos as profissões mais nobres, médico, dentista, advogado, no mínimo advogado, né? E deixaram o quê? Deixaram as ciências humanas na mão de quem quis.
As ciências humanas digamos assim, é o principal. As ciências humanas é a cereja do bolo e o bolo inteiro. Quem trabalha, digamos, a questão metodológica, quem define a questão metodológica não é o cientista médico, não é o químico, é o cara das ciências humanas, geralmente da área de fundamentos da educação, né? Que é lá que está. Então, assim, tudo que vai ser feito na sociedade é definido nas humanas. As ciências humanas ficou na mão dos comunistas de ponta a ponta. Eles foram formando os professores e aí passaram a dominar os programas de pós-graduação. Os programas de pós-graduação é que definem os novos mestres e doutores que vão entrar nos cursos e que vão prestar concurso. Então, eles foram, pouco a pouco, controlando revistas científicas, né? O controle das editoras, o controle dos cursos. E aí, todos os cursos na áreas técnicas, biológicas, da saúde, têm as disciplinas de ciências humanas. E são essas disciplinas que todo mundo fala assim, aquele professor barbudinho, feio, chato lá, e não dá a menor bola. Aquela disciplina é que dirige esses cursos importantes. Então, assim, a universidade, ela apodreceu, toda ela na mão da esquerda, e o problema é que ela foi uma laranja ou uma batata podre que apodreceu a sociedade. Você pega um curso de direito, por exemplo. Qual é o fundamento do curso de direito? É Habermas, né? Além de outros autores da escola de Frankfurt, mas Düring, Habermas, né? Com aquela teoria da comunicabilidade. É isso, inclusive, que dá o norte nos organismos internacionais, como ONU, Unesco e qualquer outro organismo internacional que você imaginar, né? O chamado consenso, que você tem as etapas, você tem o conflito, depois você tem a discussão, depois você tem o consenso, e aí a universalização desse consenso. Então, os cursos de direito são todos eles fundamentados. Tem gente que nunca nem leu Habermas, mas ele dá aula na visão do Habermas, né? Aí você pega qualquer outra área que você imaginar, todas elas estão subordinadas a esse pensamento que é das humanas, que é a esquerda. Inclusive aqueles slogans bonitos, né, que as pessoas falam, o importante na vida é ser e não ter. Isso é a escola de Frankfurt. Inclusive, isso é Habermas, né? O Habermas, não cita isso também, mas os outros autores da escola também, né, trabalhava nesse conceito, né, como as variantes brasileiras também, que trabalham em cima disso, né? Então, assim, quando você pega... Esses dias mesmo tinha uma amiga vi uma palestrinha daquela pequenininha do Karnal, e ela falou, nossa, até mandou para mim, que interessante a abordagem que ele faz. Eu falei, interessante, mas ela é da área de economia, né? Eu falei, eu conheço ele desde a graduação, né? Desde a minha graduação, não faz muito tempo, ele é da minha idade, né? Mas eu já conheço ele de muitos anos, de décadas, né? E ele é um cara perigosíssimo, é um comuna perigosíssimo, porque ele é habilidoso, né? Ele tem uma capacidade de falar, de comunicação, como poucos nesse país. Então, ele nos convence das suas besteiras quando ele quer, né? Então, assim, as ciências humanas, que é a principal parte da universidade é as ciências humanas. E todo mundo trata com desprezo. A nossa elite trata com desprezo. E aí, agora até trata com certo apreço, porque a elite nossa já pensa como pensa o professor barbudinho, mal cheiroso, lá das ciências humanas, né? E agora vem esse misto que você conhece bem, a questão do globalismo, né? Essa mistura toda aí, e todo mundo aceita. Por exemplo, aquela idiotice, o papel social das empresas, né? Acho que eu sou o único maluco que escrevi artigo a respeito disso, criticando essa ideia. Esses dias, assim, nós temos um programa hoje, inclusive, às 23 horas, fazer eu e um pastor lá da Bahia, né?
E o nosso último programa, aliás, ele esteve aqui 2 semanas atrás, nós fizemos esse programa. E uma das coisas que nós debatemos e falamos ali, professor, foi inclusive assim, o que tem que fazer uma empresa que produz hambúrgueres? Tem que vender hambúrgueres, né? Uma empresa que produz perfume, tem que produzir perfume. Uma empresa, uma loja de departamentos, tem que vender os produtos dela. Mas você vê todo esse engajamento hoje dessas empresas aí, com pautas ideológicas, e as coisas têm que começar a ir para o eixo. Não, você tem que fazer o que você é chamado para fazer. Mas hoje tudo tem que ser, o jogador de futebol tem que divulgar a ideologia que tem que ser divulgada, senão ele está, né, num problema muito sério. Então, acho que a sua exposição dessa questão que envolve todas as ciências humanas, que é o que já vem sendo trabalhado atrás, é esplêndido. Pena que o nosso tempo é curto, mas eu queria, assim, eu queria um tempo final, que eu vou colocar o livro aqui depois, seu livro, divulgar seu livro, e eu vou também querer saber quando é que sai a nova edição do Golpe de 1964 e o outro livro, quando é que saem, para a gente já ir trabalhando. Mas eu queria, antes disso aí, rapidamente, responda o seguinte, professor, o senhor acha que está havendo uma resistência, que de alguma maneira essa bolha está sendo furada? Alguém colocou aqui sobre a bolha, achei muito interessante, acho que foi o Alex, né? O senhor acha que está tendo uma reação, digamos, não acho que proporcional, porque eles vêm trabalhando há muito tempo, mas eu acho que já está tendo uma reação boa, e que temos a chance de, pelo menos em um futuro, lá conseguir reverter alguma coisa de toda essa situação? Bem, professor, tem hora... Sabe aquela história que perguntaram para o português se o pisca-pisca estava funcionando, né? Que ele vai lá e olha e fala, está, não, né? É mais ou menos isso, né? Fazendo a piadinha. Tem momentos que a gente percebe que tem uma reação. Mas, outros momentos a gente fala assim, não tem jeito. Né? Eu, há muito tempo, abri mão da universidade mesmo, né? Tanto que não mais procurei para dar aula. Agora estou morando aqui no estado de São Paulo, né? Não tenho interesse em dar aula, porque acho assim, que uma batalha... eu já fiz a minha parte, e agora, se alguém quiser fazer, que faça, porque eu não estou a fim de ir para uma sala de aula, né? Mas eu fiquei sabendo essa semana de uma universidade lá do estado do Paraná, em que os professores da Humanas que foram retomadas as atividades presenciais, os professores estão com dificuldade para dar aula, né? Que o aluno vem lá e cita Olavo, cita Roger Scruton, né? Coisas assim. Só para fechar a minha fala com um certo otimismo, acho que os ouvintes e os nossos telespectadores conhecem uma metáfora, né, do papagaio da beata, né? Então tinha uma beata, vivia rezando, e o papagaio aprendeu todas as rezas. Aí um dia a beata faleceu, e aí os sobrinhos chegaram lá, ela era sozinha, né? O que eu vou fazer com esse papagaio? Aí o cara falou assim, dá o papagaio que eu dou um jeito. Ele pegou o papagaio, foi longe, soltou na mata. Dali, alguns meses, vem uma revoada de papagaio, todos rezando. Então, olha que é um pouco isso, né? Eu fui o primeiro professor na universidade que falou de Milton Friedman, que deu Hayek, que deu Mises, que deu o primeiro que deu Ayn Rand, o primeiro que falou de Olavo de Carvalho. E hoje, parece que o papagaio... há uma revoada de pessoas falando aquilo que outrora eu falei sozinho, né? Então, é um certo alento, né? É um certo alento.
É um certo alento. A gente fala muito assim que é o nosso trabalho de formiguinha, né? A gente tem que pensar uma coisa que eu sempre tive isso na cabeça, né? A gente não trabalha para o governo de plantão, né? A gente não trabalha para o governo de hoje, a gente não trabalha para os adultos de hoje, né? A gente, quando produz, já dizia o Tocqueville, né? Quando você produz um livro, isso fica para gerações futuras, né? Então, esperamos que, usando aquela frase, né? A sociedade de hoje, a sociedade é sempre governada pelos mortos, né? E que nós, mortos, podemos governar a sociedade futura. Professor, eu vou ter que terminar, porque aqui por mim ficava a tarde inteira conversando. Quando é que sai o seu livro revisado, a revisão do golpe de 1964, a nova edição, e quando que sai o seu livro sobre as universidades? Olha, sobre as universidades, o Peixoto, da Peixoto Neto, me garantiu que trabalharia na edição agora, já em fevereiro, né, para ser publicado em fevereiro. E aí, esse livro do Golpe de 64, da minha parte, só falta um tópico para fechar, então eu creio que março, abril, deverá sair, né? A publicação desse livro. E tem um outro ainda que está a caminho, que é sobre o feminismo, mas esse vai ficar para o ano que vem. Também então está ótimo. Professor, mil obrigados, foi muito bom. Né? Eu vou novamente tiver a oportunidade, vou chamá-lo aqui, talvez quando sair a nova edição, outro livro das universidades. Vamos conversando aí, estamos em contato. Foi algo muito, muito bom. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço. O professor, se você quiser encontrar o professor Itamar, ele está sempre lá na Jovem Pan, né? Agora participando com a Jovem Pan. Eu sou da Jovem Pan, só que Jovem Pan Maringá, tá? Programa Pan News, e a Jovem Pan Maringá. E eu tenho até um site, né? Que é o inconveniente.com. Inconveniente.com. Inconveniente.com, né? Então tenho também... Tenho no Instagram, tenho no Facebook, né? Tem o canal no YouTube, que é Itamar Silveira. Se alguém... Eu posto no YouTube todos os dias trechos da minha participação no programa da Pan News, né? Do programa da Jovem Pan News. Então, são recortes, são programinhas, são participações de 1 minuto e meio, 2 minutos, mas eu ontem mesmo, coloquei 3 participações minhas, né? Então, tem muita coisa lá. Estou também na COS TV, recomendo a todos, inclusive a você, Agnaldo, que posta também as suas coisas na COS TV, que lá não tem censura. Como é o nome? COS TV? Não, COS TV, COS.tv. Então, eu vou depois vou me pesquisar melhor. Muito obrigado. Eu mando para você. Muito obrigado a vocês aqui pela audiência. Eu vou pedir aqui para a Rose colocar os slides. Então, coloca aí, Rose. Já passamos do horário, já estouramos o horário, mas foi muito bom. Coloca o slide com o livro do professor, depois com os livros da Missão Atenas. Isso aí, ó. Aí, dica cultural para você sobre o golpe de 64. Já deixo aqui um pouquinho na tela, que depois você assistindo vai atrás do livro aí pesquisar. Vale a pena você, inclusive, presentear. Põe agora o outro slide, que é com os livros, meus 2 livros e mais o curso, né? Marxismo Selvagem e Dragão Vermelho, e o nosso curso aí, Cristianismo e Marxismo. E, por fim, coloca aí o canal Missão Atenas também. Você que não é inscrito lá, se inscreva. Queridos, foi muito bom. Muito obrigado a vocês. E até a próxima terça-feira. E até a breve, professores. Espero que em breve estaremos juntos. Ok, obrigado. Eu estarei à disposição.